noite, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, vamos para mais uma história que arrepia? Gente, essa história arrepia mesmo, essa história até eu tive medo, tá? E olha que eu tô acostumada com essas histórias, essa história dá medo mesmo. Bom, a história que eu vou contar para vocês hoje é Criaturas da Noite. Vocês vão ver o porquê esse nome, tá? Ela aconteceu no ano de 1969, numa cidade do interior aqui de Minas Gerais. Aliás, as cidades de interior dá muita coisa estranha, né? Acontece muita coisa estranha, né? Muita coisa assim fora do normal, né? Bom, vamos lá para a história para esse vídeo não ficar muito grande. Conta um homem, né? Que ele se mudou para uma cidade do interior de Minas para trabalhar. Ele foi transferido, né? Ele foi para lá para trabalhar. Bom, diz ele que ele não morou, ele foi morar não no centro da cidade, né? Ele foi morar num lugar mais afastado, mas tinha vizinhos lá, né? Tinha padaria, tinha armazém, vendas, né? Porque naquela época não tinha supermercado, então tinha os armazéns que vendia arroz, feijão, ovos, carne, essas coisas tudo. E essas vendinhas, né? No interior. Bom, e diz ele que gostou muito do lugar e foi ajeitar a casa dele lá, né? Conheceu alguns vizinhos lá. Aí depois que ele percebeu que ao lado da casa dele, mais afastado um pouquinho, tinha uma casa, né? E depois de um certo tempo é que ele foi ver os vizinhos dessa casa. Eram 3 homens, um senhor de idade e outros 2 mais novos um pouco. E pelo que os outros vizinhos relataram para ele, esse senhor de idade, acho que chamava José Góes, um negócio assim, e ele já tinha quase 90 anos, e os outros 2 eram filhos dele. Mas que eles realmente eram muito estranhos. Eles não conversavam com ninguém e eles não saíam para nada. Ninguém, era raro ver esses vizinhos ali na rua. Aliás, o homem até achou muito estranho, né? E falou, e pensou com ele, né? Acho que esse povo nem come, porque eu nunca vi esses vizinhos quando ele estava morando lá, né? Em armazém comprando alguma coisa para comer ou na padaria, né? Então, mas só que isso passou, ele largou para lá, porque uma que era mais afastada um pouquinho da casa dele, e outra que ele tinha que trabalhar também, e ele não estava com tempo também de ficar pensando nessas coisas. Bom, quando foi um belo dia, ele estava chegando em casa às 3h30 da manhã. Aí ele percebeu, né? Ele estava aproximando da casa dele, ele percebeu que os vizinhos estavam chegando. Aí que ele olhou direito mesmo, apesar que estava meio longe, mas deu para ele perceber claramente, né? Porque ele estava com os farol ligados, né? E tudo, ele percebeu que a boca deles estava tudo cheio de sangue, tudo suja, e ele estava muito estranho, e os olhos deles estavam brilhantes e arregalados. Foi por isso que ele impressionou mais com o que ele tinha visto, né? Com o que ele estava vendo, né? Aí ele não pensou 2 vezes. Ele pegou esse carro dele, ele nem tinha descido, nem tinha guardado o carro, lógico. Ele foi, falou, vou procurar a polícia. Aí ele foi para um posto policial da casa dele até o posto, eram uns 3 quilômetros. Aí ele pegou a velocidade e foi. Aí diz ele que aquilo não estava saindo da cabeça dele, mas no meio do caminho, ele parou porque ele estava num cruzamento lá, que dizem que era muito perigoso, apesar de ser tarde da noite, e naquela época não tinha tanto carro assim, mas ele parou para olhar, que já era costume dele fazer isso. No que ele parou para olhar, que ele olhou de lado assim, ele viu no banco, na janela do passageiro, os três com aqueles olhos arregalados,
a boca toda suja de sangue, olhando para ele, e no que eles abriram a boca, é que ele foi perceber que tinha presas, tinha 2 presas nos dentes deles. Diz ele que nunca viu uma cena tão horripilante. Ele diz que teve muito medo, mas muito medo. Esse homem diz que ele não enxergou mais nada na frente dele, de tanto medo que ele ficou, estava tremendo demais. A única coisa que ele fez foi colocar o pé no acelerador e sair em alta velocidade, correr. Aí ele não parou para mais nada. Ele só parou lá no posto policial. Aí no que ele para no posto policial, só tinha um guarda lá, porque em cidade interior, né, geralmente são 2 guardas, um vai dormir, o outro fica ali olhando, né. Aí ele desceu, o guarda começou a conversar com ele, falou o que tinha acontecido. Aí o guarda falou assim: estranho você chegando aqui agora também, porque antes dele falar alguma coisa, né? Porque eu recebi um chamado que foi encontrado um homem foi encontrado morto, sem um pingo de sangue. Diz que estava até transparente de tão branco que o homem estava. E ele estava esperando, né, o companheiro dele, o outro guarda, chegar para ir ver se realmente procedia esse chamado, né? Bom, aí esse homem, né, que foi lá procurar ele, que viu os 3, né, relatou o que ele tinha visto, os 3 homens. E ele contando, o guarda ficou meio assim, achou esquisito aquela história. E ele até falou que no meio do caminho eles ainda alcançaram ele, foi que ele teve mais medo, porque ele não sabe como eles conseguiram chegar até ele, se ele já estava mais distante da onde ele tinha visto os 3. Foi aí que ele ficou com mais medo ainda, que como eles tinham alcançado ele, né? E o guarda ficou achando muito estranha aquela história, apesar que já tinha acontecido esse chamado pro guarda, né, desse homem que apareceu morto sem um pingo de sangue. Bom, o que o guarda fez? Ele estava sozinho, ele tinha que esperar o outro companheiro dele chegar de manhã, né, de manhãzinha. Ele foi e acompanhou esse homem até a casa dele, porque o homem estava com muito medo, acompanhou ele até a casa dele, viu a casa do vizinho, né, mas retornou para poder voltar depois com ajuda, né, com outra, mais policial, para poder ir na casa do vizinho, né. Aí diz ele que praticamente ele não conseguiu passar o resto da noite de dormir. Ele ficou ali naquela casa sem saber o que ele fazia. Esse é o homem que viu, né, os 3. Mas até então a polícia tinha deixado ele lá e estava tudo normal lá do lado, a casa toda dos vizinhos lá também, tudo normal, não parecia nada de errado assim. O policial voltou assim que amanheceu, que já estava praticamente quase de manhã, porque na hora que ele chegou já era 3h30 da manhã, né? E assim que amanheceu mesmo, o policial voltou com o outro guarda, né? E entraram na casa dos vizinhos, porque chamaram, ninguém atendia. Aí eles foram entrar na marra mesmo. Ô, gente, por incrível que pareça, até o homem que tinha visto os vizinhos da maneira que viu e que estava amedrontado mesmo, estava para morrer de medo ainda, ficou assim, estupefato pelo que viu. Por quê? Na hora que eles entraram na casa, não tinha nada dentro da casa. Não tinha um móvel, não tinha nada. A casa parecia assim que tinha muito tempo que ninguém morava lá. Uma casa praticamente abandonada. Gente, o vizinho não sabia o que falava com os policiais, né?
E até então os policiais ainda iam ver o caso, né, do homem que apareceu morto sem um pingo de sangue. Porque isso aconteceu. E que os vizinhos moravam lá, os outros vizinhos confirmaram. Porque não foi só ele que sabia, que ele só viu os vizinhos dessa maneira. De sangue e com as presas, né? Agora, os outros vizinhos dele já sabiam da existência desses vizinhos e que eles eram muito estranhos. Agora, da casa não ter ninguém lá dentro, nenhum móvel, nada, isso é que foi mais estranho ainda. Pois bem, gente, esse homem, diz ele que pediu as contas, ele mudou de lá imediatamente, ele não ficou. Ele também não quis saber o que aconteceu com o tal homem que foi encontrado morto, sem um pingo de sangue. Ele diz que, pelo que contam, né, esse homem teve problemas sérios depois desse dia, para dormir e para tudo. Porque foi uma coisa que não saiu mais da cabeça dele. Porque diz ele que nunca viu uma cena tão horripilante como ele viu. E o medo tomou conta dele totalmente. Olha, gente, eu teria muito medo também. Eu não vou falar com vocês assim que eu acredito ou desacredito. Na verdade, eu não falo que eu não acredito. Porque é tanta coisa que acontece, né? É tanta coisa que acontece que não tem explicação. Não adianta, né? Não adianta. Tem muita coisa aí. Agora, o que eu não acredito é do homem virar lobo e sair matando. Igual tem muitos filmes aí que passa isso, né? Bala de prata e tal, né? Isso aí eu já não acredito, tá? Isso eu já não acredito. Mas nesse caso aí, é muito esquisito, né? Muito esquisito mesmo. Vocês pensam bem, isso aconteceu em 69. Agora, uns anos para trás aí, aconteceu o chupa-cabra, que até hoje ninguém sabe o que era realmente o chupa-cabra. Porque os animais apareciam sem sangue? Apareciam. Então, gente, tem umas coisas meio estranhas que acontecem e que ninguém explica. Ninguém explica. Então, se você falar comigo assim, Rose, você acreditou na história do homem? Eu tenho coragem de falar, eu acreditei. Eu tenho coragem? Não, eu acreditei. Porque um homem, ele não ia contar uma coisa desse tamanho, fazer uma história desse tamanho, se prejudicar, porque ele saiu do emprego, ele mudou novamente da cidade, ele não ia fazer isso tudo a troco de nada, não. Entendeu? E tem muitas coisas aí que ninguém explica, não adianta. É igual, esse caso, eu fiz ligação com chupa-cabras, que aconteceu em todo o Brasil, praticamente em várias cidades brasileiras, não foi só aqui em Minas, e aconteceu fora do Brasil também, casos fora do Brasil também. Então, fica aí, né? O mistério. O que foi isso que esse homem viu? Onde que ficou esses homens, essas pessoas, né, que ele tinha visto? Onde realmente ficam essas pessoas? É como diz, criaturas da noite. Muito estranho mesmo, viu? Muito estranho. É uma história realmente que eu tive medo. Porque igual eu falei com vocês, eu fiz ligação com chupa-cabras, porque na época foi uma coisa absurda aqui em Belo Horizonte. Então, não, todo mundo com medo desse chupa-cabra. Porque ninguém sabia e ninguém ficou sabendo, porque da mesma forma que veio, foi embora e ninguém soube. E parou e ninguém soube explicar realmente o que aconteceu com milhares de animais, e ninguém sabe se não aconteceu com o ser humano, né?
que eu também não sei, né? Mas é isso aí, gente. Eu espero, eu não vou falar muito aqui não, senão o vídeo fica muito grande para poder vocês prestarem atenção, né? Fica aí mais essa história, tá? Vocês podem esperar, eu vou trazer mais histórias. Eu tô aqui pensando as coisas que acontecia, né? Na casa onde eu vivi, né? Onde eu nasci, porque era muito estranho lá, era muito estranho mesmo, principalmente porque uma mulher que morava embaixo, ela fazia essas porcariadas aí de bonequinho de carne, sabe? Essas porcariadas aí de umbanda, esses trem, sabe? Então naquela casa acontecia muita coisa estranha, mas tudo relativo a essa mulher também embaixo, que essa mulher que morava embaixo, a gente morava em cima, ela morava embaixo. E eu tô aqui, tem hora que eu fico pensando aqui, o que eu posso, qual história que vem na minha cabeça, né? Porque foram tanta coisa que aconteceu lá que a gente não guarda, né? Não é tudo que a gente guarda, a gente tem que ficar relembrando mesmo, né? Mas tem um irmão meu que até hoje fala que tinha muito medo daquela casa. Muito estranho, gente. E a casa era boa, muito boa. Depois eu vou ver as histórias que eu posso contar para vocês, coisas que aconteceu comigo, que eu presenciei, tá? Não foi outras pessoas que me contaram, não. Foi coisas que aconteceram comigo também, que eu vi, tá bom? Eu vou vir com mais histórias aí para vocês. E se você tiver uma história, mande para mim. Eu vou contar, eu conto ela aqui no canal. Se você não quiser que eu fale o seu nome, sem problema nenhum, tá? Mande sua história para mim, mande sua história pelo meu WhatsApp, mande sua história pelo meu Face. Eu vou ter o maior prazer de contá-la aqui, tá bom? Bom, gente, se você gostou dessa história, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, deixa seu comentário. E não esquece de deixar o joinha para Rose Ruas, tá? Deixa um joinha aí para mim, tá bom? É muito bom pro meu canal, é muito bom para mim, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história, tá bom? Tchau, tchau!